Pessoal, vamos para mais uma aula de geografia. Vamos continuar o estudo aí da América Anglo-Saxônica sobre a população dos Estados Unidos. Esse é um tema do 8º ano, o conteúdo está na apostila 3, a partir da página 226. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero passar um recado, uma mensagem para vocês. Essa é a nossa última aula inédita. A aula que irá ao ar a semana que vem será um reprise, e a semana que vem vocês deverão utilizar esse tempo para repor atividades que porventura vocês não tenham feito. Quero dizer que esse ano foi um ano bem difícil, né? Diferente de todos os outros, tanto para nós professores quanto para vocês alunos, né? Tivemos que lidar com novas formas de ensino, de aprendizagem, né? O celular, o computador acabou sendo aí o nosso companheiro aí de cada dia. Nós fomos separados por essa pandemia, infelizmente não pudemos estar juntos em sala de aula, mas acredito que em 2021 estaremos todos juntos novamente. Quero parabenizar os alunos, né, que fizeram todas as atividades. Tivemos alunos que participaram ativamente, né, durante todo esse processo aí de ensino remoto, assim como tivemos alunos que tentaram fazer atividades, realizaram algumas atividades ou até mesmo a maior parte delas, né? Vocês estão de parabéns. Então, é essa mensagem que eu quero dizer para vocês. Se tudo der certo, em 2021 estaremos juntos novamente em sala de aula, certo? Então vamos iniciar a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar a população dos Estados Unidos, e na aula passada nós falamos sobre a vegetação da América Anglo-Saxônica. Lembrando que a América Anglo-Saxônica ela é composta pelo Canadá e pelos Estados Unidos, certo? População absoluta dos Estados Unidos. A imigração é um fator que contribui, né, significativamente aí, né, para a composição da população dos Estados Unidos. Então a imigração ela é importante para o desenvolvimento dos Estados Unidos da América. Nos últimos anos a gente assistiu aí ao controle de imigrantes indocumentados, certo? Esse slide aqui a gente viu na última aula. E também assistimos aí à criação aí de legislações restritivas à entrada de estrangeiros. Em 2017, Estados Unidos era o terceiro país mais populoso do mundo, com aproximadamente aí 330 milhões de habitantes. E aqui nós temos um gráfico que mostra o crescimento da população absoluta dos Estados Unidos entre os anos de 1790 até a projeção em 2060, certo? Bom, vamos pensar a atividade 1. Leia o trecho da reportagem a seguir, publicada no dia 26 de janeiro de 2017. Trump decreta construção de muro. País sem fronteiras não é um país. Presidente cortará financiamento a cidades que protegem imigrantes em situação ilegal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta-feira decretos presidenciais para ativar a construção de um prometido muro na fronteira com o México, aumentar a fiscalização migratória interna e punir cidades que protegem imigrantes em situação ilegal. Ele planeja ainda banir temporariamente a entrada da maior parte dos refugiados. Outras medidas, antecipadas pela imprensa americana na terça-feira e pelo próprio Trump, em um post no Twitter, ainda a serem aplicadas, incluem a suspensão de visto para cidadãos da Síria e de outros países do Oriente Médio e da África. Essa aqui é uma notícia que foi publicada no jornal O Globo no dia 26 de janeiro de 2017. Então é uma notícia já antiga. Lembrando que Donald Trump não foi reeleito presidente dos Estados Unidos, né? Perdeu a eleição, então em janeiro aí ele estará deixando o cargo em janeiro de 2021. A partir da leitura da reportagem, discuta com seus colegas a postura adotada pelo governo dos Estados Unidos em relação à entrada de imigrantes no país. A seguir, anote as suas conclusões, né? Então, o que nós estudamos aí até hoje, né, nas aulas de geografia sobre a questão da imigração, né, a gente vê que a imigração ela é presente muito nos Estados Unidos e no continente europeu. A gente já estudou as questões das manifestações xenofóbicas, né, o preconceito e a discriminação com quem vem de outros países, né, em busca aí de uma vida melhor. Então, sobre essas posturas adotadas aí, né, pelo então presidente dos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos, você vai fazer as suas anotações aí, né, referente a essas medidas tomadas pelo governo americano, certo?
Continuando o conteúdo da aula. A distribuição da população. Nós falamos que a população absoluta dos Estados Unidos é de 330 milhões. A população absoluta, ela é a soma do total de pessoas que vivem naquele país. E nós temos uma população que é chamada de população relativa. O que é a população relativa? É a divisão dessa população absoluta pela área do país. Ou seja, população por quilômetro quadrado. Então isso vai chegar num número. Os Estados Unidos é um país com baixo povoamento. Olha só, nos Estados Unidos existe em média 33 habitantes por quilômetro quadrado. Esse número aqui é que chegamos, que é a população relativa ou também chamada de densidade demográfica. É o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Obviamente que não é em todas as regiões dos Estados Unidos que tem 33 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a média geral. Cada região tem a sua média, certo? Então nós podemos observar aqui nesse mapa dos Estados Unidos, olha só, densidade demográfica e maiores áreas metropolitanas em 2010. Nós temos aqui a legenda no canto esquerdo, olha só. Nos tons mais escuros, existe aí 300 ou mais habitantes por quilômetro quadrado. Vocês podem observar aqui, né, na costa leste, aqui no nordeste dos Estados Unidos. E aqui na Califórnia também, né, olha só, regiões aqui um pouco mais populosas, certo? E aqui no interior e mais ao norte do país, a gente observa uma densidade demográfica menor, com abaixo de 10 habitantes por quilômetro quadrado, certo? E aqui nós temos as populações em milhões de habitantes por áreas metropolitanas. Olha só, Nova York, quase aí 19 milhões de habitantes. Los Angeles, quase 13. Chicago, com 9,4 milhões de habitantes. E assim vai. Vocês podem observar esse mapa aí na página 227. Então ele indica as regiões com maior densidade demográfica, ou seja, com maior população relativa, e indica também, em termos de população absoluta, as maiores regiões metropolitanas do país, certo? Então a gente observa que a distribuição ela é muito irregular, ou seja, tem regiões aqui com uma população, uma densidade demográfica alta e regiões baixas. Ou seja, o que influencia isso? Os aspectos naturais, econômicos e históricos, né? Obviamente, nas regiões de montanha, nas regiões mais frias, essas regiões são menos ocupadas, então a densidade demográfica é menor. Regiões com maior industrialização, né, com mais emprego, mais oferta de mão, mais oferta de vagas no mercado de trabalho, atrai a mão de obra, então regiões mais industrializadas também têm densidade demográfica maior. E também aspectos históricos aí, né, relacionados à ocupação dos territórios, certo? Então o baixo povoamento está nas regiões desérticas, montanhosas e nas terras frias do Alasca, né? E o alto povoamento, né, é no litoral. Então mais da metade da população dos Estados Unidos vive em área litorânea, né? Ou seja, né, em área aqui, né, no litoral do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, certo? O que não é muito diferente no Brasil. No Brasil acontece o mesmo processo, né? Um povoamento, né? Uma alta densidade demográfica em regiões metropolitanas, no litoral. Atividade 2. A partir da observação do mapa Estados Unidos, densidade demográfica e maiores áreas metropolitanas com base no ano de 2010, identifique a região dos Estados Unidos que apresenta a maior concentração populacional e explique as razões que levaram à grande aglomeração de pessoas nessa região, né? Qual região aqui que tem uma densidade demográfica maior e por que as pessoas migraram para essa região? Vocês podem encontrar a resposta para essa atividade aí no texto da aula de hoje, que está na apostila de vocês a partir da página 226. Bom, vamos falar da urbanização agora. A urbanização nos Estados Unidos ela começou a se tornar elevada desde o começo do século XXI, certo? Superou, né, os 80% aí. A região metropolitana ela é considerada aquela região superior a 1 milhão de habitantes. Nos Estados Unidos nós temos 60 regiões metropolitanas, né, ou seja, 60 regiões aí acima de 1 milhão de habitantes. Algumas dessas regiões elas formam megalópolis, que são, o que são megalópolis? Elas são originadas, né, do crescimento horizontal de várias cidades que se unem fisicamente às cidades vizinhas. Esse fenômeno de junção aí de uma cidade com a outra esse fenômeno é chamado de conurbação, né? Por exemplo, você atravessa a rua, de um lado da rua é uma cidade, do outro lado é outra. São cidades que fisicamente compõem um espaço só, mas há uma linha imaginária ali, né, que define o limite, né, a divisa aí, o limite dessas cidades, certo? Nós temos aqui uma região, uma das maiores regiões metropolitanas dos Estados Unidos, ó, que junta Boston, Nova York e Washington, englobando ainda a Filadélfia.
e Baltimore. E temos também essa outra região metropolitana, Shifts, que é a fusão entre Chicago, Pittsburgh, passando também por Cleveland. Então nós temos aqui esse mapa que indica as principais megalópolis, né, em evolução nos Estados Unidos. Então, de acordo com o tamanho do círculo, como vocês podem observar aqui na legenda, a população metropolitana, os círculos menores, né, são regiões com até 999 mil habitantes, né, quase 1 milhão. E as regiões mais altas, né, maiores aqui, ó, com mais de 6 milhões de habitantes, como a gente pode observar aqui no Nordeste dos Estados Unidos, aqui também na Califórnia, né, no Sudoeste aí, certo? Então, vocês fiquem à vontade aí para observar com mais calma na apostila de vocês na página 228, a indicação aí, ó, das regiões metropolitanas, né, no mapa aí dos Estados Unidos. É importante que vocês parem um pouco, olhem para o mapa, observem cada detalhe, comparem com a legenda, né, visualizando assim vocês conseguem, né, compreender melhor o conteúdo. Continuando. Então, trouxe aí, né, surgiu aí a existência de consequências, né, da concentração populacional, desse fenômeno da urbanização, né. O que surge como consequência? O encarecimento das moradias, né? Seja para aluguel ou seja para a compra dos imóveis. Os imóveis se tornam mais caros, né, nessas regiões altamente urbanizadas. Acontece também o aumento do tempo do deslocamento de pessoas das áreas de residência para as áreas de trabalho, porque a cidade vai crescendo, vai se tornando muito grande. A população, principalmente a população mais pobre, acaba morando em áreas periféricas, né, distante dos centros comerciais, dos centros industriais, e ela precisa se deslocar para o trabalho, né? Então aumenta aí o tempo de deslocamento, né? E boa parte dessa população utiliza também de transporte público. Outro fenômeno observado também como consequência da urbanização é o congestionamento de veículos, né? O trânsito se torna muito intenso e devagar, como a gente observa aqui no mapa. Olha só, no mapa não, desculpa, nessa foto aqui. E temos também como consequência a elevação da poluição atmosférica, principalmente pela emissão, né, de gás carbono, né, principalmente dos veículos, né, e da atividade industrial também, certo? Continuando. O crescimento da população. Então, desde o final da década de 1980, começou a surgir o quê? Uma redução do ritmo de crescimento populacional nos Estados Unidos. Então, se crescia a uma determinada taxa, né, essa taxa diminuiu, certo? Como a gente pode observar aqui, olha só, nessa tabela aqui, ó, a evolução do crescimento da população. Crescimento populacional, 1,16 em 1980, caiu para 1,02, 0,88 em 2000, em 2010, 0,87. Por que que diminuiu o ritmo de crescimento? Ou seja, não significa que a população parou de crescer, não, continua crescendo, mas não na mesma velocidade, diminuiu, certo? Por quê? A diminuição do crescimento vegetativo e a redução da entrada de imigrantes, certo? Lembrando que o crescimento vegetativo ele é resultado da subtração aí de duas taxas. A taxa de natalidade, é a quantidade de pessoas que nascem, pela taxa de mortalidade, a quantidade de pessoas que morrem, né, por 1.000 habitantes. Então a diferença dessas taxas gera aqui esse índice que é o de crescimento vegetativo, certo? Então acontece aí como consequência disso, trouxe uma estabilização do número de habitantes do país, devido ao provável aumento da parcela de idosos e a tendência de redução da parcela de jovens, né? Considerado aí no texto jovens menos de 14 anos. Porque diminuiu a quantidade de filhos por casal e também porque a qualidade de vida no país melhorou, né? Então as pessoas conseguem ter uma expectativa de vida maior, viver mais anos, então por isso que acontece aí um aumento da população de idosos, né? E uma diminuição da população jovem. Isso traz uma consequência também. Que consequência? Falta de mão de obra no futuro. Os jovens hoje eles vão para o mercado de trabalho para o futuro, não vão quando se tornarem adultos? Sim, são poucos hoje, então serão poucos adultos, então faltará mão de obra. Isso vai fazer o quê? Vai ampliar a importância da imigração, certo? Então nós temos aqui esse gráfico que compara aí, então, a taxa do crescimento populacional, como vocês podem observar. Tem outros dados aqui que vocês podem observar também, a taxa de natalidade diminuiu, certo? A taxa de mortalidade manteve até que estável. Aqui nós temos então a taxa de crescimento vegetativo e a migração líquida. Continuando, falando ainda da população dos Estados Unidos, nós temos aqui então uma pequena parcela de jovens no ano de 2016, com menos de 14 anos, 18,8% da população nessa faixa etária. E uma crescente parcela de idosos, mais de 65 anos. Na composição, 15,2%. O que a gente observa aqui, ó, em 1980,
Início do processo de envelhecimento da população e estreitamento da base. Por que estreitamento da base? É quando a base se torna mais fina, né? O que isso significa? Significa que há uma diminuição do número de jovens, né? Porque aqui nessa base da pirâmide, olha só, aqui vocês observam a faixa etária, certo? Aqui a população em milhões. As faixas etárias menores, né, tá aqui, ó, quantidade de pessoas de 0 a 4 anos, quase 9 milhões, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19. Quanto mais para cima, maior a idade da população, certo? Então aqui está a composição populacional. O que a gente observa aqui? Que houve o quê? Um alargamento aqui do topo, né? Ou seja, a quantidade de pessoas, olha só, de 65 a 69 anos era próxima de 6 milhões, né? Agora aqui, olha só, já está próximo de 12 milhões, certo? Então aqui a gente observa que um envelhecimento da população, ou seja, o topo da pirâmide ficou mais largo, certo? Então é importante que vocês observem a pirâmide etária. Ela é bem diferente quando se compara países desenvolvidos com países pobres, tá? Ou países em desenvolvimento, né? Então uma característica dos países desenvolvidos é isso, o alargamento, né, do topo da pirâmide, o afinamento da base. Ou seja, população jovem menor, população idosa e adulta maior. No meio aqui da pirâmide fica a população adulta. Pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida vocês direcionem ao tutor da turma de vocês, né? 8º ano do ensino fundamental. Espero revê-los no ano que vem, no ano de 2021, no 9º ano, né? Nas aulas nossas aí de geografia. Então, até lá, bons estudos e bom fim de ano.